Será que a suspensão inteligente é tão inteligente assim? Desvendando a farsa da adaptação reativa. As apregoadas suspensões inteligentes, com ajuste automático, ostentando a promessa de uma metamorfose instantânea para engolir cada capricho do terreno, soam mais como um conto de marketing engenhoso do que uma panaceia biomecânica para o ciclista. Uma análise fria e desapaixonada de seus alicerces tecnológicos e das implacáveis leis da física revelam uma farsa de alto custo, onde a inteligência computacional invariavelmente corre atrás do próprio rabo. No âmago dessa tecnologia repousa uma verdade inconveniente, a reatividade inerente. Sensores, por mais sofisticados que sejam, imagine minimúsculos espiões eletrônicos colados à sua suspensão, ansiosos por relatar cada solavanco, precisam necessariamente sentir o golpe antes de poderem sequer cogitar uma resposta. Acelerômetros registram a súbita mudança de inércia, potenciômetros medem a compressão da mola e até os mais avançados sistemas inerciais discernem a perturbação no espaço tridimensional. Mas tudo isso acontece depois do impacto inicial, após a roda já ter dançado sobre a imperfeição, transferindo um quinhão de energia cinética indesejada para o ciclista. Os algoritmos, esses cérebros digitais que supostamente orquestram a dança da suspensão, são igualmente reféns do passado. Alimentado pelos dados sensoriais defasados, eles calculam ajustes ideais de compressão e retorno, como um estrategista militar planejando a própria batalha com base nos relatórios da escaramuça anterior. Os atuadores, os músculos eletrônicos que implementam essas decisões algorítmicas, levam mais alguns preciosos milissegundos para alterar as características do amortecimento da suspensão. Em um ambiente dinâmico como o ciclismo, onde o terreno muda a cada fração de segundo, essa latência, por menor que pareça, é um abismo intransponível entre a promessa de adaptação instantânea e a dura realidade de uma reação tardia. Imagine um equilibrista tentando corrigir sua postura depois de já ter cambaleado. A correção, por mais precisa que seja, não apaga o momento da instabilidade. Da mesma forma, uma suspensão que se ajusta após engolir um buraco ou quicar sobre uma raiz é como um analgésico administrado depois da dor aguda já ter sido sentida. A bicicleta, adornada com essa parafernália eletrônica dispendiosa, torna-se uma máquina perpetuamente defasada, reagindo ao invés de prevenir, corrigindo o desequilíbrio após ele já ter ocorrido. Essa limitação intrínseca se torna uma piada de mau gosto no imprevisível teatro das ruas urbanas, trilhas e estradões. Enquanto uma trilha de mountain bike pode apresentar algumas cadências de obstáculos, uma sequência de raízes, um trecho de pedras soltas, permitindo ao sistema, na melhor das hipóteses, uma adaptação reativa minimamente útil, o asfalto citado é um pandemônio de irregularidades aleatórias e desconexas. Remendos asfálticos feitos com a precisão de um tapa-olho, tampas de bueiros que teimam em desafiar o nivelamento, rachaduras que serpenteiam como cicatrizes mal curadas, e buracos que variam de crateras lunares em miniatura a sutis armadilhas invisíveis sob a poeira. Tanto no caos urbano quanto nas trilhas técnicas, a ideia de uma suspensão inteligente aprender ou antecipar o próximo choque beira o ridículo. A cada solavanco único e imprevisível, o sistema é forçado a recomeçar, a detectar, a processar e reagir a um evento isolado que não oferece lição alguma para o seguinte. É como tentar equalizar o som de uma orquestra desafinada, onde cada músico toca uma nota aleatória em um instrumento diferente. A tentativa de otimizar o som a cada instante resulta apenas de uma cacofonia instável e sem sentido. Para fazer sentido, esse tipo de tecnologia, que no meu ponto de vista é ridículo, tinha que ser uma tecnologia profeta, uma tecnologia que adivinhasse o que vai acontecer no futuro. Aí você coloca uma ilonia, talvez programado com um chip de unção de fibra de carbono. A analogia se estende ao bolso do consumidor. Uma suspensão de ar de alta qualidade, com ajustes manuais finos de compressão e retorno, podem ser adquiridas por uma fração do custo do sistema inteligente. Com um pouco de conhecimento técnico e algumas ferramentas básicas, o ciclista pode calibrar essa suspensão para as condições gerais do seu percurso, encontrando um equilíbrio ideal entre conforto e eficiência que permanecem constantes, sem a latência e a complexidade desnecessária de um sistema reativo. Nino Schurz está errado então. Perdão, blasfemei contra a sua divindade do esporte. Pense no seguinte cenário. Você pedala sobre uma estrada com uma pedra enterrada no chão, desnivelando o caminho. A suspensão inteligente, depois de sentir o impacto, endurece ligeiramente a compressão.
Um metro à frente, você encontra uma ondulação suave no estradão. A suspensão, ainda lembrando do impacto anterior, permanece mais rígida do que o necessário, comprometendo o conforto e a tração. A bicicleta torna-se um aprendiz perpétuo em uma escola onde cada lição é única e não se repete. A sofisticação tecnológica nesse contexto transforma-se em um mero artifício para inflacionar o preço, uma tentativa de vender inteligência, onde a robustez passiva e a calibração manual oferecem uma solução mais eficaz e econômica. A promessa de um ajuste perfeito para o terreno se esborca diante da natureza intrinsecamente caótica e imprevisível. Paga-se um ágio considerável por uma tecnologia que está sempre um passo, ou melhor, uma fração de segundo atrás da realidade, reagindo ao que já aconteceu, sem a capacidade mágica de prever o que virá. Em última análise, a suspensão com ajuste automático não passa de uma extravagância tecnológica, uma solução complexa e cara para um problema que pode ser abordado de forma mais simples e eficiente. A verdadeira inteligência para o ciclista reside na capacidade de escolher um equipamento robusto, confiável e bem ajustado às condições gerais do terreno, evitando a ilusão de uma adaptação instantânea que, na prática, nunca se concretiza plenamente. A inovação, nesse caso, soa mais como uma jogada de marketing esperta do que um avanço genuíno na experiência da pedalada. A sedução da suspensão inteligente reside na sua promessa quase alquímica, transformar a bicicleta em um organismo vivo, capaz de se adaptar instantaneamente a cada mínima alteração do solo sob seus pneus. No entanto, essa visão romantizada desmorona ao confrontarmos a natureza implacável da realidade física. A inteligência embarcada, por mais sofisticados que sejam seus algoritmos e sensores, assemelha-se a um sofisticado sistema de previsão de tempo que só consegue emitir um alerta de chuva depois que você já encharcou até os ossos. Vamos mergulhar mais fundo na funcionalidade dessa engenhoca. Imagine a complexa teia de sensores, músculos acelerômetros como delicados sismógrafos em miniatura, tentando capturar a magnitude e a frequência de cada impacto. Sensores de posição, como réguas eletrônicas medindo a compressão e o curso da suspensão com precisão micrométrica, e, em sistemas mais ambiciosos, até mesmo unidades de medição inercial, verdadeiros olhos eletrônicos tentando discernir a orientação e a velocidade angular da bicicleta no espaço tridimensional. Todos esses dados sensoriais, essa torrente de informações brutas sobre o passado imediato, são então despejados no cérebro eletrônico do sistema, uma unidade de processamento central, CPU, que, munida de intrincados modelos matemáticos e lógicas de controle, tenta decifrar o que aconteceu e prever o que deveria ter acontecido. É aqui que os algoritmos entram em cena, verdadeiros maestros digitais tentando orquestrar a resposta da suspensão. Mas essa orquestra só começa a tocar depois que o estrondo do impacto já ecoou pela estrutura da bicicleta e pelo corpo do ciclista. Os atuadores, os braços mecânicos dessa inteligência artificial, são os responsáveis por traduzir as decisões algorítmicas em ação física. Motores elétricos de alta precisão, ou sistemas eletrohidráulicos com suas válvulas solenoides abrindo e fechando em fração de milissegundos, alteram o fluxo do óleo dentro do amortecedor, modificando a taxa de compressão e retorno. Contudo, essa dança eletrônica, por mais rápida que seja, sempre ocorre após o evento que a desencadeou. Pense em um piloto de caça tentando desviar de um míssil teleguiado. Se o sistema de detecção do avião só alertar sobre a ameaça depois que o míssil já explodiu perto, a manobra evasiva, por mais habilidosa que seja, será inútil. Da mesma forma, a suspensão inteligente reage ao impacto que já desestabilizou a bicicleta, tentando mitigar as consequências, mas sem poder evitar a perturbação inicial. É uma tecnologia que se vangloria de apagar o incêndio depois que a casa já começou a queimar. A limitação técnica explicitada no vídeo, a impossibilidade de adivinhar o futuro, é parte angular dessa crítica. Para que uma suspensão se ajustasse antes do impacto, seria necessário um sistema que pudesse escanear o terreno à frente com precisão, identificar as características que demandariam uma alteração na configuração da suspensão e executar essa alteração em tempo real, antes que a roda fizesse o contato. As tecnologias de sensoriamentos remotos atuais, como lidar com câmeras estereoscópicas, embora utilizadas em outros domínios, ainda não foram integradas de forma comercialmente viável com a velocidade necessária em sistema de suspensão de bicicleta.
Mesmo que fosse, a complexidade de interpretar esses dados brutos em comandos precisos para atuadores de suspensão em fração de segundo representaria um desafio computacional monumental. A consequência prática dessa latência inerente é que o ciclista, apesar do investimento em uma tecnologia de ponta, ainda experimenta o impacto inicial. A suspensão pode se ajustar subsequentemente, teoricamente otimizando a resposta para os eventos que se seguem, mas o golpe primário, a transferência de energia para o ciclista, já ocorreu. Em buracos súbitos ou em sequências rápidas de solavancos, a sensação pode ser de uma suspensão perpetuamente atrasada, reagindo ao invés de prevenir. Essa suspensão talvez possa fazer sentido para um contexto de competição, tipo uma Copa do Mundo de circuito fechado, porque, talvez, o algoritmo vai fazer a leitura do terreno. Enquanto a pessoa dá uma volta, ele pode entender que novamente, naquele terreno, naquele percurso, em determinado ponto, a suspensão vai ter que se ajustar naquele terreno específico. Agora, por exemplo, para você que faz um longão, as oscilações do terreno mudam, por exemplo, dentro de 1 quilômetro. Quando o ciclista andou 500 metros de bicicleta, a suspensão sempre vai ajustar ao que aconteceu antes. Então, quando ele chegar aos 600 metros, ela vai estar ajustada para os 50 metros que antecederam a estes. Dessa forma, a sua tecnologia, o seu ajuste, sempre estará no passado, nunca no futuro, nunca no presente. Então, não faz sentido porque as pedras mudam de lugar. Sempre vai ter uma valeta com mais nivelação ou menos. Sempre vai ter costelinhas de vacas com mais ou menos distâncias. Sempre vai ter um buraquinho diferente do outro. O trajeto nunca é nivelado, nunca é padronizado. A alegação de que se paga por uma tecnologia que passa pelo buraco e só depois ajusta não é apenas uma crítica retórica, mas uma descrição precisa da funcionalidade inerente desse sistema. O valor agregado da inteligência reside, portanto, na capacidade de otimizar a recuperação após o impacto e potencialmente melhorar a resposta a eventos subsequentes, mas não na eliminação da perturbação inicial. Em última análise, a tecnologia com suspensão de ajuste automático representa uma evolução interessante, mas sua inteligência é fundamentalmente reativa. A promessa de uma adaptação perfeita e instantânea ao terreno, embora comercialmente atraente, obscurece a limitação física inerente a qualquer sistema que dependa da detecção de um evento para então reagir a ele. Até que a ficção científica da previsão de impacto se torne realidade, o ciclista continuará sendo o primeiro sensor, experimentando o terreno antes que a inteligência da suspensão possa entrar em ação.